A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus, e vamos agora a mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa pré-aula. Aqui é para a lição de número 7 da revista da CPAD, a revista de adultos aí da CPAD, amém? Essa aula está muito boa e o tema da lição é o relacionamento entre nora e sogra. O relacionamento entre nora e sogra. Amém? Esse é o tema da lição de número 7 da revista da CPAD. Tá falando o trimestre fala do relacionamento em família e aí nós vamos seguir aqui nesta lição. Amém, meus irmãos? Então, já deixa o seu like aí. Vamos entrar nessa aula muito abençoada, tá? Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, eu vou fazer um vídeo aqui, né, até um tanto curto, vou tentar fazer um vídeo não muito longo, né? Mas com bastante conteúdo, com bastante explicação para você poder ministrar a sua aula. Você que é professor, ministrar a sua aula, e você que é aluno, já poder ir para a sua aula dominical já afiado, né? Com bastante conteúdo na cabeça aí, para poder aprender ainda muito mais. Vamos então aqui a essa lição. Bom, irmãos, ó, o textuário está no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, e diz assim o textuário. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Tá? Muito interessante aqui a afirmação de Ruth, essa afirmação é muito usada nas ministrações, né? E a verdade prática diz assim, ó, a fé cristã exalta o amor familiar e mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Vamos então aqui a nossa introdução, tá? Eu quero aí lembrar os professores que na descrição do vídeo aí vai ficar aqueles links para você poder acessar esse conteúdo que está no nosso blog, no Clube da Teologia, e para você também poder adquirir o nosso subsídio, tá? Eu trabalho aqui em cima do subsídio, tá bom? Mas lá no meu blog, o subsídio tem bastante coisa também. Bom, vamos então aqui a nossa introdução. Primeiro parágrafo diz assim, ó. Nesta lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar. Amém? Então a gente vai ver que a história ela se baseia numa questão de superação, de amizade e de amor. Né? Essas aí são as palavras-chave aqui dessa história, dessa lição, tá? E vamos trabalhar mais a questão do relacionamento entre a nora e a sogra, né? E aí, claro, abrangendo também o relacionamento entre nora e genro também, né? Perdão, né? Entre sogra e nora e também entre sogra e genro, tá? Bom, aqui no segundo parágrafo ele diz assim, ó. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé. Que legal, né? Aqui a gente vai ver que Ruth, ela vem de um povo que era considerado amaldiçoado, né? O povo moabita, tá? E Ruth, ela, mesmo vindo desse povo, ela mostrou que ela vem de uma boa família. Mesmo num povo considerado amaldiçoado, ela aprendeu valores. Talvez não aprendeu esses valores em casa, mas ela soube captar esses valores da família de Noemi. Que interessante. E aí a gente vê que no meio da impiedade que há no mundo, Deus consegue visualizar, né, pessoas que são ali homens e mulheres que podem se tornar grandes servos de Cristo, né? Então, irmãos, de cara aqui a gente já vê um ensinamento, né? Você nunca pode achar que alguém que não tem jeito para alguém. Deus, ele sabe como consertar pessoas, né? Bom, continuando então nessa introdução, a gente vai ver que houve uma integração, né, entre Ruth e Noemi, né? Ruth se integra na família de Noemi. Bom, e aqui eu quero deixar assim para os professores, para você professor, eu quero fazer o seguinte comentário. Essa lição
as lições, mas especificamente essa daqui, que fala sobre Noemi e suas noras, né? Aqui, essa lição tem muitos conteúdos teológicos, tem muitos temas que são enfatizados por pregadores, como, por exemplo, Boaz, né? O casamento de Ruth com Boaz. Muitas coisas assim que dá para se ensinar nessa lição. Então, você, professor, tome o cuidado de você não se perder aqui e desvirtuar, por exemplo, do tema, do foco que é o tratar do relacionamento em família, tá? Então, tem ensinamentos que eu vou passar aqui para você, que fala sobre relacionamento entre nora, né, quer dizer, entre sogra e nora. Então, e também entre sogra e genro. E aí, para você não perder o foco disso daí, você vai ter que se policiar, né? Porque senão você acaba assumindo a capa de pregador e aí você se desvirtua aqui nos vários temas que aparecem. Bom, vamos então entrar na lição. Não se esqueça do like nesse vídeo para poder ajudar aí o nosso canal, né? Bom, o primeiro tópico, o tema do tópico é a crise econômica na terra da Judéia. E aqui o primeiro subtópico, o subtópico 1 diz assim, ó, a escassez que provocou fome na casa de pão, tá? E aqui, ele reparou que no tema do tópico ele chama a casa de pão, né? Aqui no segundo parágrafo diz, ó, a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão. Bom, você que conhece a história, né? Inclusive a leitura bíblica em classe fala disso. Elimeleque, ele vai sair com Noemi, sua esposa, e mais os seus 2 filhos. Vai deixar Belém e vai partir para Moabe. Bom, e aí a gente vai ver, né, que ele vai sair e dali por causa da escassez de pão, né, escassez de alimentos, por causa da fome. E aqui o comentarista faz essa alusão. Ele fala que Belém significa casa de pão. Muitos pregadores usam esse tema. Tá vendo aí, ó, professor? Olha quantos temas aparecem para quem gosta de pregar, quem gosta de ministrar, né? Então, para você não desvirtuar muito. Por exemplo, esse subtópico aqui, você não pode perder muito tempo falando desse subtópico, né? Porque ele não está falando especificamente do relacionamento entre família, né? Entre sogra e nora. Então, vamos seguir adiante aqui. O tema desse subtópico 2 é a crise de uma família. Então vai falar da crise da família de Elimeleque. Bom, aqui é o seguinte, a gente, né, como eu comentei anteriormente, né, no primeiro parágrafo ele fala assim, ó, a família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução. Bom, aí, como eu falei antes, é o seguinte, ele sai, né, e ele vai para a terra de Moabe. Ele vai ele vai vender a sua propriedade lá e vai para a terra de Moabe. Olha a crítica que a gente tem quanto a esse procedimento. Ele deixa a terra prometida, vai para uma terra que não estava debaixo dos cuidados da lei do Senhor, e ele faz o contrário do que Nabote fez. Ele deixa a herança, ele vende a herança. A terra que ele tinha era uma herança de Deus que foi distribuída para a família dele. É terrível isso daí, né? Bom, aqui no penúltimo parágrafo, ele diz assim, ó, esse parágrafo, ó, o casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Aqui é o seguinte, irmão, o comentarista fala isso aqui porque ela tinha perdido o marido, Elimeleque, e ela ficou com seus filhos. O texto não é muito específico, muito claro, mas o texto dá aquela ideia de que os filhos dela vai se casar depois, não enquanto Elimeleque era vivo, né? Porque aí ele fala que o casamento trouxe esperança, né? Porque ele se casando daria continuidade, porque para o judeu era muito importante a continuidade da família, né? A continuidade da família era muito importante. A gente tem várias referências bíblicas que vão mostrar isso daí. E aí fala aqui que trouxe de volta a esperança para o coração de Noemi quando os filhos dela, Malom e Quilion, se casam, né? Ali com as mulheres moabitas. Bom, vamos
Por que isso daqui, irmão? Traz esperança. Quando ela perde o marido, naquele tempo, lá nas terras, em lugar nenhum no Antigo Testamento, nenhum país tinha o serviço social de apoio a pessoas, né, que viviam na faixa de miséria. Pessoas que tinham problemas financeiros, não tinha nenhum serviço de apoio como existe hoje, né? Então, por isso, quando uma mulher perdia o marido, ela ficava sem sustento nenhum. Ninguém dava emprego para uma mulher, né? E aí, por isso, Noemi passaria por muitos problemas. Mas quando, né, os filhos dela se casam ali, vem, né, de volta a esperança. Porém, o que vai acontecer? Eles vão morrer. E aí ela vai ficar, né, vai se ver numa situação terrível. Continuando então. Vamos para o subtópico 2. E o tema desse subtópico é superando as crises existenciais. Aqui, ó no primeiro subtópico, Noemi decide voltar à sua terra. Aqui vai começar uma história muito bonita de amizade entre a sogra e a nora. Vamos lá, primeiro parágrafo. Viúva com suas duas noras moabita, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia, depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar as suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias, né? Aqui provavelmente Noemi já estava sem esperança de ter, assim, de que ela ia ter sucesso nessa viagem de retorno, né? Porque ela ia com certeza passar muita fome, né? Com certeza ia passar muita fome, até mesmo chegando em Israel, ela entendeu dessa forma, e seria muito difícil manter três, né? Para ela sozinha já ia ser difícil, imagine manter três mulheres viúvas. E aí ela resolve liberar as suas noras, né? Para que elas voltassem para suas famílias. A decisão dela é uma decisão até racional, tá? Só que o que acontece? Quando a gente tem decisões racionais, a gente geralmente não conta muito com a provisão de Deus, né? E foi isso que aconteceu. Só que ela vai ser surpreendida pela decisão de Ruth. Olha só, o parágrafo, o último parágrafo diz assim, ó. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. A decisão de Ruth é o que está no texto áureo, né? Ela fala que ela não deixaria Noemi. Ela fala que, inclusive, o Deus de Noemi passaria a ser o Deus dela. Olha que coisa linda, né? Então, aqui vai nascer uma amizade profunda. E esse aqui é onde você que é professor e você que é aluno focar nisso daqui. É aqui que está o cerne, o objetivo da lição dessa lição. É mostrar que o relacionamento entre sogra e nora não precisa ser só baseado num relacionamento familiar. Pode ser um relacionamento de amizade, né? Um relacionamento de amor, né? Porque a nora, ou tanto o genro também, são recebidos como filhos na família. Esse é o procedimento correto, esse é o procedimento mais comum. E aqui Noemi ela vai ter esse relacionamento, vai ser um relacionamento como de mãe e filha, né? Muito legal isso daqui. No subtópico 2, o tema do subtópico é Ruth conhece o Deus de sua sogra, né? Olha que legal. O primeiro parágrafo diz assim, ó. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Que legal, né? Aqui a gente vê um negócio interessante. Pega bem isso daqui para você. As famílias onde os pais são servos de Cristo, né? Onde os pais, tanto o pai, a mãe, os patriarcas, né, são servos de Cristo, é um excelente lugar para evangelização. Nesse ambiente vai se evangelizar com a mais poderosa de todas as ferramentas de evangelização, que se chama exemplo, né? Aqui a gente vai ver que Noemi ela evangelizou, né, Ruth com um exemplo,
Naquele tempo, lá em Israel, não se apregoava a lei de Moisés. Eles não saíam por aí ensinando a lei de Moisés para os estrangeiros. Não era assim. Tudo que Ruth aprendeu foi pelo exemplo que ela via na vida de Noemi. Talvez Elimeleque também desse o exemplo. E aí ela foi e aprendeu a lei, ela aprendeu a amar o Deus de Noemi. Que legal, né? Isso é muito bom, viu? Fica um ensinamento poderoso para nós. As nossas casas têm que ser um local de exemplo, né, do que é servir a Deus de verdade. Que legal isso daqui. O subtópico 3, ele diz assim, unidas contra a crise, tá? Aqui eu quero trazer um adendo, um acréscimo para a sua aula, né? Você fazer a diferença, tá? E você que é aluno também pegar algo maravilhoso aí. Olha só, o primeiro parágrafo diz assim, toda família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, tá? Então aqui fala de crises, né? E aqui a gente tem que aprender o seguinte, diante das crises, as pessoas, né, principalmente a família, tende a tomar duas decisões, ou seja, pegar duas atitudes diante das crises. É muito provável acontecer isso aqui que eu vou falar nos integrantes da família, principalmente as famílias cristãs. Duas atitudes aqui. Primeira coisa, a família se apega a Deus, ou seja, é diante das crises que nós buscamos o Senhor. Isso é uma grande realidade para todo mundo. O errado é quando você tá bem, né? Quando passa a crise, você abandonar Deus, isso aqui é o errado. Mas você buscar mais a Deus diante da crise não é nada de errado, né? E isso aqui pode acontecer. Por isso que a gente vai ver que muitas vezes Deus deixa acontecer umas crises, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que diante de uma crise, a família tende a se unir, né? Tende a se achegar, né? Por isso que muitas situações assim, onde famílias que não passam crise nenhuma, elas são muito distantes, muito separadas, principalmente nas famílias que têm muito condição financeira, geralmente elas são mais distantes, né? Por conta disso aqui. Bom, vamos no terceiro parágrafo, ele diz assim, o terceiro parágrafo diz assim, Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra. Muito interessante o que eu vou falar aqui agora, tá? Foi o próprio Senhor Jesus quem ensinou que uma casa dividida, ela tende, né, a se destruir. Olha o que Jesus fala em Marcos 3, verso 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Foi Jesus quem falou isso aqui. Isso é uma grande realidade. Ele estava dando um ensinamento para nós, né? Ou seja, nós temos que buscar a todo custo a união, né? Você, sogra, que tiver alcance aqui dessa aula, né? Ou você, professor, que vai ministrar para uma classe e tem ali pessoas, mulheres experientes que têm filhos, né? Que estão casados. Então, deve haver uma busca por amizade, união dentro da família. O relacionamento entre sogra e filhos, né, e genro e noras é muito difícil. Por quê? Principalmente por causa dos filhos, né? Por causa dos filhos, porque é difícil o sogro ou a sogra, principalmente a sogra, né? É difícil cortar aquele cordão umbilical, tá? Então, quando há algum problema, a sogra geralmente vai ficar do lado do filho, né? Então, no último tópico a gente vai falar sobre isso daqui, como evitar isso, né? Como evitar isso. Porque a ideia aqui é que haja união, tem que haver união e não rixas entre sogras e genros, sogras e noras. A ideia é que haja união. Por quê? Porque diante das crises repentinas, essa família vai precisar estar unida, né? Bom, vamos lá então. No terceiro tópico, o tema é a fé e trabalho numa nova perspectiva. Esse tópico aqui vai falar da chegada de Ruth e Noemi a Israel, e aí a gente não vai
passar, não vamos ficar muito aqui, vamos daqui a pouco lá para o último tópico, que é muito importante. Olha, o primeiro subtópico diz assim, ó, a chegada à terra do pão, Belém, né? Bom, aqui eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó, Ruth se tornará uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé. Então, agora elas têm agora um relacionamento de mãe e filha, né? Olha que coisa legal. Aqui eu faço um comentário seguinte, né? É o que eu falei anteriormente, vale a pena repetir aqui. O principal problema entre do relacionamento de sogra com nora, né? Essa aqui é uma observação, um título de acréscimo, né? O principal problema entre o relacionamento de uma sogra com a sua nora ou genro é o filho, porque a sogra é difícil ela cortar aquele cordão umbilical, isso aqui é uma realidade, tá? Isso aqui é uma realidade, e aí torna muito complicado. No caso de Ruth e Noemi aqui, o filho, né, já tinha morrido, né? Já tinha morrido, então por isso elas não passam muito esses problemas, tá? Mas nos dias atuais, no dia que a gente vive, é muito complicado. A proximidade pode se tornar muito complexo, tá? E a gente vai falar isso aqui no último tópico, né? Que vai falar sobre essa situação. Bom, vamos lá então. O subtópico 2, ele diz assim, ó, recuperando a autoestima. Tá? Aqui tem algo muito interessante, você com certeza vai gostar muito disso daqui. Ó, no segundo parágrafo diz assim, ó, se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou a perspicácia para suprir a necessidade da casa. Aqui o interessante é que Ruth, ela vai chegar para sua sogra e ela vai falar assim, ó, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ou seja, ela propõe ir para o campo, né, para onde se colhia, ela chega na época da colheita da cevada, para pegar espigas. Tá? E aqui ela está mencionando algo que era previsto na lei de Moisés. Embora nos países, né, ali nas terras, não existisse nenhum tipo de ajuda social para os pobres, na terra de Israel, no povo de Deus, havia uma lei que Deus colocou para Moisés passar para o povo, tá? E essa lei está expressa lá em Levítico 23, 22. Essa lei, ela diz assim, ó, e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, é isso aí, e nem colherás as espigas caídas da tua cega. Então Deus fala para deixar os cantos e não colher as espigas que caem no chão. Era para o pobre, era para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. É uma ordem de Deus lá em Levítico. Essa ordem também aparece depois em Deuteronômio, se eu não me engano. Essa ordem também aparece. Olha como Ruth conhecia a lei. Como é que em pouco tempo ela já conhecia os mandamentos da lei, já conhecia aquela determinação de Deus. Que legal, né? Vamos continuando então. A gente vê em Ruth um diferencial. Uma pessoa que não cruza os braços, que vai à luta, né? Isso é muito legal. Bom, aqui no subtópico 3, o tema fala, ó, a honra do trabalho no campo de Boaz. Então, isso daqui, ela vai falar do trabalho de Ruth no campo, né? Ruth era uma pessoa que ela não cruzava os braços, ela ia para a guerra, ia para a luta. E aqui, aquela situação, aqui está falando de honra do trabalho, né? Hoje poderia ser visto como uma coisa desonrosa a pessoa ir lá e colher espigas, né, como se fosse esmola, né? Mas naquele tempo não era considerado uma benevolência de Boaz, tá? Ele liberar que os pobres colhessem espigas no campo, não era considerado, era uma determinação de Deus.
Inclusive, aqueles que saíam para colher as espigas eram vistos como trabalhadores honrados. Não tinha nada de desonroso nisso aí não, tá? Então isso aqui é um ensinamento muito legal para a gente. Um ensinamento de que ninguém deve cruzar os braços diante da escassez. Bom, mas aqui convém lembrar uma coisa, o que eu falei lá na introdução e repito aqui, né, e coloco no meu subsídio também. Você que é professor, ministro que vai ministrar essa aula, toma cuidado com os temas que não tem a ver com relacionamento entre nora e sogra, entre genro e sogra. Toma cuidado com esses temas. Esse aqui é um caso, né? Esse aqui é um caso que eu citei aqui, viu? Eu citei a lei ali, né? Eu citei a postura de Ruth, né? Tá bom? Então tem que tomar cuidado para não dar muita ênfase nisso daqui. Continuando então, vamos para o tópico 4. E o tema do tópico 4, Ruth encontra o remidor da família. Olha aí, mais um tema que também não tem a ver. Mas eu vou explicar aqui, passar rápido nesse subtópico. No subtópico 1 diz assim, ó, Ruth descobre o remidor de Noemi. Bom, aqui é o seguinte, o primeiro parágrafo fala assim, ó, ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir sua herança. Tá? Isso daqui, o subtópico vai falar sobre esse fato, né? Boaz ele podia redimir. Aqui é o seguinte, vamos explicar isso daqui porque é um pouco complexo. Havia lei em Israel que a herança ela ficava dentro da família, não podia ser vendida. Se caso alguma família ficasse pobre e tivesse que vender a sua herança, né, que era terra, um parente podia redimir, ele podia comprar, né, aquela herdade, aquela herança e passar para a família. Tá? E aí o seguinte, o que vai acontecer? Boaz ele vai se apaixonar por Ruth, né? Ele vai se apaixonar por Ruth ali e ele vai ter a intenção de redimir aquela herança, né, para a família de Noemi. Só que havia um outro remidor, um outro parente que tinha o direito de redimir aquela herança. Esse outro parente, Boaz vai fazer a proposta para ele que ele faça, para que ele seja o remidor, né, que ele compre a herança. Ele tinha no coração o desejo de comprar para ele, mas aí Boaz falou que havia viúvas que foram deixadas ali, a viúva Ruth, né? Ela tinha o direito. Inclusive, o remidor tinha que ficar com ela para gerar filhos ao esposo dela. E aí redimir, né, a herança que daria continuidade, mas a família de Elimeleque. Olha que coisa interessante. E aí, o que aconteceu? Esse parente, que o texto não fala ali, o nome dele não aparece, mas ele seria o remidor, ele perde o interesse. Por quê? Ele não queria perder a herança. Ele queria ficar com aquela terra, né? Já Boaz não. Boaz ele vai querer redimir porque ele se apaixonou por Ruth, ele não estava se importando se a herança ia ficar para Noemi, ele não estava se importando com isso. É um tipo de Cristo, né, o comentarista fala isso, ele é um tipo de Cristo, por quê? Ele, por amor a Ruth, ele se fez pobre, né? O próprio foi como o Senhor Jesus, né? Ele veio, se fez como homem, né? Viveu na escassez, sem lugar de pousar a cabeça, né? Ele não era rico, o Senhor Jesus, e ele, por amor da igreja, ele faz tudo isso, não é verdade? Então, por isso, Boaz é considerado um tipo de Cristo, né? Continuando, então, aqui no segundo subtópico, eu não vou comentar o segundo subtópico, ele não, como eu falei antes, né? Ele não fala tanto do relacionamento entre sogra e nora. Vamos para o terceiro subtópico, e aqui tem os ensinamentos melhores aqui para essa lição. O tema do terceiro subtópico é noras e sogras. Vamos lá. Primeiro parágrafo diz assim, ó, o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Aqui é interessante, ó. Pega isso aqui, professor, é bom, um acréscimo bom para ensinar.
O comentarista usa a palavra equilíbrio, porque o relacionamento entre sogra e nora, entre sogra e genro, vai ser determinado por esse equilíbrio, né? Ou seja, a sogra ela não pode se intrometer muito na vida do genro, né? E na vida da nora, porque sempre vai dar problema, tá? Ou seja, tem que romper esse cordão umbilical, né? Não ficar direto lá na casa do filho ou da filha, tomar muito cuidado com isso, tem que ter um certo equilíbrio, não vai ficar direto ali, senão é o desequilíbrio, né? Ficar direto lá, ficar direto entrando nas questões dos filhos, tem que deixar eles resolver os problemas deles, tem que deixar eles viverem a vida de casado deles. E por outro lado também, a nora e o genro tem que ter também esse equilíbrio, ou seja, não pode afastar totalmente os sogros, não pode fazer isso, por mais que não goste, não sei, não pode, né? O que a gente falou antes? Tem que promover a união e não viver em guerra. O Senhor Jesus falou que a família, que o reino dividido não vai subsistir. Uma família dividida também não vai dar certo. Então tem que estar sempre buscando a união. Filhos, genros, noras, tem que tomar o cuidado de não afastar os sogros. Você vai trazer ali tristeza para o coração do seu cônjuge, tá? Não, você casou, você vai ter que sempre considerar, né, os seus sogros, tá visitando eles, tá tendo um bom relacionamento com eles, tá bom? Continuando então, no segundo parágrafo diz assim, ó: a história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Opa, aqui pegou outra coisa interessante. Além do equilíbrio tem que ter isso aqui, ó, fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo tem que estar nessa família. Isso aqui é importantíssimo. A presença do Espírito Santo no meio do relacionamento entre os parentes, entre nora e sogra, genro e sogro, sogra, tem que estar o Espírito Santo envolvido nisso daí. Por isso é um perigo você, homem de Deus, mulher de Deus, ficar longe da presença do Senhor, do Espírito Santo, né? Bom, continuando então, vamos para o terceiro e último parágrafo. Aqui diz assim, ó: com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez. Aqui eu quero fazer um comentário legal, né? Muito bom isso aqui, ó. Quando a sogra, ela pode ajudar muito a família com sua experiência, né? Muito, com seu apoio, tá? Se soubesse o genro, a nora, souber ter um bom relacionamento com os seus sogros, com a sua sogra principalmente, pode ter muita ajuda, tá bom? Ela pode ajudar na criação dos netos, né? Pode ajudar por ocasião de crises do casamento, tá bom? Sempre, minha esposa sabe muito bem disso, sempre que eu tive problemas no meu casamento, minha sogra foi um excelente apoio. Ela nunca chegou lá para dividir o meu casamento, sempre chegou para me apoiar. E olha que na época ela nem era da igreja, mas ela sempre soube fazer isso daí, e isso foi muito importante para mim, para minha esposa, e com certeza, se o genro e a nora souber aproveitar ali, manter a união, souber aproveitar um bom relacionamento com a sua sogra, com certeza poderá ser muito ajudado no seu casamento, tá? A experiência da sogra vai sempre contar muito, vai ser sempre muito útil. Amém, meus irmãos? Então isso daqui, né, lembrando os professores, toma cuidado para não se desvirtuar dos temas. Aqui é um tema que pode ser um pouco difícil para alguns, mas se você estudar bem essa lição, pega os meus subsídios aí, meu comentário, e começar a ali montar a sua aula ali com equilíbrio, com sabedoria, você vai dar uma excelente aula em nome do Senhor Jesus. Uma boa aula para você, Deus abençoe a sua casa e a sua família.